Ribeirão tem um saldo de inadimplência que passa dos 2 bilhões de reais. A perda de renda impactada pela pandemia colaborou para esse cenário de endividamento. E agora a Prefeitura quer implantar um programa de parcelamento e desconto de juros e multas. A proposta deve ser analisada hoje pela Câmara. Dados do Instituto de Economia da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto apontam que o município tem 255 mil inadimplentes, que devem em média R$ 5.500 cada um. O balanço assusta, mas reflete a diminuição ou a perda da renda durante a pandemia provocada pelo coronavírus. Na somatória dos endividados constam os débitos com a administração pública, como imposto predial, territorial urbano, tributos sobre serviços e até a tarifa de água e esgoto. Dívidas que ultrapassam a casa dos 2 bilhões de reais e que a Prefeitura tenta recuperar por meio do programa Retoma Ribeirão. E com isso nós esperamos que nós possamos ajudar nessa retomada, dando um alívio na carga fiscal e tributária, para que os nossos contribuintes possam, dentro das suas possibilidades, adquirir novamente as suas adimplências. Entre as vantagens do programa estão o parcelamento em até 36 vezes e redução de juros e multas, com descontos que podem chegar a 100%. O valor dos pagamentos por parcela não pode ser menor que R$ 50 para a pessoa física ou R$ 200 para o contribuinte jurídico. A proposta ainda vai ser analisada e votada pelos vereadores. A sessão deve ocorrer no próximo dia 4. Se passar pela Câmara, um formulário estará disponível no site da Prefeitura, para que o morador preencha e requisite a adesão ao programa até o dia 20 de dezembro. Para a Associação Comercial e Industrial da cidade, a iniciativa pode injetar milhões na economia, incrementado com o pagamento do 13º salário. O consumidor conseguirá não apenas quitar as dívidas que possui, como também realizar novas compras. O final do ano sempre é uma época muito interessante para a economia municipal, né? Mas o que a gente tem dito é o seguinte: gastem o que se tem de gastar, mas tenham um pouco de prudência, porque logo em seguida, ao final do ano, no começo do ano, a gente tem uma série de impostos para pagar, uma série de dívidas para serem pagas. Então, vamos passar um fim do ano tranquilo, mas pensando que no mês seguinte a gente tem uma série de impostos e dívidas para pagar que são bem altos e que requerem que a gente tenha uma certa reserva para fazer isso. Análise compartilhada por esse economista. A proposta do governo, apesar de dar um fôlego para o contribuinte e também beneficiar a administração com a arrecadação, não resolve o problema. Eu diria que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Ou seja, abrir mão da punição para os inadimplentes, porque muita gente deixou de pagar, não é por desonestidade, é porque não tinha dinheiro. Então, abrir mão dessa punição em troca da possibilidade um pouco mais concreta de receber esse dinheiro. E é muito difícil a gente fazer uma crítica muito pesada, muito severa a isso, porque para o gestor público, o que é importante? Recuperar as finanças, no caso de Ribeirão Preto, da Prefeitura. Então fica essa situação. Aí vem uma dúvida: será que essa redução nesses valores que agravam a dívida efetivamente vai gerar o recebimento? Esse é um outro problema, porque uma coisa é a proposta do parcelamento, é a proposta da redução de multa, de juros, e o devedor, por exemplo, aceitar. A outra coisa é o devedor adquirir capacidade de pagamento. E, no meu entender, antes de 6 meses a 1 ano, é muito difícil que haja normalização da atividade econômica em termos de oferta e procura. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Vamos seguir falando sobre esse assunto agora com a repórter Gislene Lopes. Gislene. André, nós confirmamos que essa proposta da Prefeitura está mesmo na pauta do dia de hoje para ser votada entre os vereadores. Quem fala mais com a gente agora é o advogado Tiago Lucena Figueiredo. Doutor, esse projeto da Prefeitura chega de que maneira para as famílias endividadas? Boa tarde. Boa tarde, telespectador. Sem sombra de dúvidas, esse projeto chega numa excelente hora, num excelente momento para as famílias. Nós passamos agora por um momento muito difícil,
por um momento em que muitas empresas tiveram de paralisar as atividades, outras encerraram as atividades e muitos trabalhadores acabaram sendo dispensados, né? Então esse projeto é daqueles que vem para regularizar a situação desses contribuintes. Apenas para ficar mais claro, né, os parcelamentos desse tipo especial são aqueles que concedem os descontos de multa e juros, diferentemente daqueles parcelamentos normais, né? Então hoje, se um contribuinte desejar regularizar sua situação indo até o município, ele somente poderá pagar os débitos em até 120 meses, porém sem nenhuma redução de multa e juros, diferentemente desse tipo de parcelamento que tem esse benefício, né, com esses descontos. Doutor, e é um programa atraente o suficiente para estimular o contribuinte a se regularizar? Ah, sem sombra de dúvidas. O tipo de desconto, né, os tipos de concessão de benefícios que foram dados são muito atraentes para aqueles que querem regularizar sua situação. E aqui nós podemos observar que tem contribuintes que foram protestados, contribuintes que tiveram seus nomes inscritos em órgãos de dívida, né, esses que estão sendo executados, todos esses poderão comparecer à prefeitura para regularizar seus débitos e limpar os seus nomes. E esses programas são boas ferramentas à disposição do poder público e por quê? Ah, sem sombra de dúvida, são excelentes ferramentas que o poder público dispõe. Primeiro, né, do ponto de vista aí do contribuinte, né, porque ninguém deseja estar inadimplente, todos desejam regularizar sua situação para com o fisco. Então, essa é uma daquelas oportunidades que o município dá, né, para o contribuinte poder estar em dia com os débitos. E aí, do ponto de vista do município, com toda certeza nesse momento de crise, ele não conseguiria colocar essas receitas ainda desse ano para dentro dos cofres públicos. Então, com esse tipo de parcelamento, o município consegue arrecadar essa quantia que provavelmente não seria arrecadada. Por outro lado, doutor, só anunciar parcelamento de dívidas é o suficiente para a prefeitura? Então, assim, todas as políticas públicas que venham a estimular, né, colocar nos trilhos para aquele nível pré-pandemia são sempre bem-vindas. Mas olhando assim, do ponto de vista do município, que comparado com estados, União, são aqueles entes que têm a menor arrecadação, acaba que o parcelamento já é algo muito expressivo do que eles podem fazer, né, que eles podem dispor para o contribuinte. E aqui a gente deve lembrar, né, que muitos contribuintes perguntam, nós podemos conceder anistia integral? Por que não conceder a anistia do principal? Porque nós temos a lei de responsabilidade fiscal, né, que impede o gestor público conceder benefícios desse tipo sem as devidas compensações. Então, dentro do que é possível ao município, nós entendemos aqui que ele fez o que era viável, o que era possível para ser feito. Ok, doutor, muito obrigada pela sua entrevista. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, André. Combinado, Gislene, até já.